Bom, pessoal, dando continuidade aí nos estudos, né, dos alarmes da IHM, hoje nós vamos compreender os conceitos dos alarmes analógicos, né? Gente, o alarme analógico, ele utiliza da mesma metodologia e da mesma lógica, né, em termos de programação em comparação com o alarme digital. Assim como eu mostrei para vocês na aula passada, né? O que difere, gente, é que o alarme analógico ele é um dado contínuo, né? Então você precisa estabelecer alguns ranges e precisa utilizar também estruturas condicionais para estar fazendo as validações. Enquanto que no alarme discreto, um único pulso, ou seja, um único bit que você recebe de um alarme discreto, e esse pulso e esse bit que você recebe é o suficiente para você fazer o tratamento no seu projeto, né? Então vamos supor, o operador pressionou o botão de emergência, então aquele bit que o botão de emergência vai mandar para a IHM é a única informação necessária, né? Ou seja, a única informação que, vamos dizer assim, que satisfaz aí a lógica do projeto. Então um único bit consegue satisfazer a lógica do projeto. Agora, quando a gente vai trabalhar com alarme analógico, pessoal, o alarme analógico ele não é algo discreto, ele não é algo 1 ou 0, né? Ele é uma faixa de valores. Então, por exemplo, um nível de um tanque ou uma temperatura, então é uma faixa, né, de valores. Então, por exemplo, o nível tem que ser maior igual ou menor igual, tem que ser igual ou maior ou menor, enfim, diferente de. Então, gente, o alarme analógico a gente tem que trabalhar muito com estruturas condicionais, tá? E é o que eu vou fazer aqui nessa videoaula com vocês hoje, tá bom? Bom, o que eu fiz aqui? Eu peguei o mesmo projetinho da aula passada e eu vou incrementar aqui o recurso do alarme analógico, tá? Na aula passada eu criei um projetinho aqui, criei alguns alarmes discretos, né, que nós estudamos, esses alarmes digitais, e eu vou pegar esse mesmo projeto e só vou incrementar o recurso do alarme analógico, tá? Bom, esse alarme, gente, ele vai estar atrelado aqui tag, ou seja, qual vai ser a fonte de dados desse alarme. Gente, eu vou criar uma tag aqui de conexão chamada nível, tá? Vou endereçar ela como uma word no endereço 02, tá ok? Então, gente, esse alarme nível ele vai representar para mim um sensor de nível lá no meu processo e eu tenho aí alguns eventos, né? O alarme nada mais é do que alguns eventos. E esses eventos eu vou fazer um tratamento com uma macro e essa macro vai alimentar uma memória interna e essa memória interna vai estar atrelada a um bloco de alarmes analógicos, tá? Bom, criei uma tag nível, então essa tag nível que vai ser a fonte de alimentação de dados aí dos meus alarmes analógicos, tá? Vou criar também uma tag de memória interna, né, chamada nível, só que nesse caso aqui é um nível local, né, que seria uma tag do tipo local no endereço @3. Então eu vou coletar a informação da minha tag de conexão, que é nível, e vou transferir essa informação para nível local, né? E é em cima dessa variável nível local que eu vou fazer todo o trabalho aí do meu alarme analógico, tá? A lógica de operação em si. Vou criar mais uma tag chamada alarmes analógicos, tá? E vou endereçar ele no endereço @4. Tá ok, gente? Então, esse alarmes analógicos aí vai ser a tag que eu vou atrelar ao bloco de alarmes, que eu vou mostrar para vocês já, tá? Bom, então, gente, em termos de tag, eu vou trabalhar com a nível, com a nível local, né? Faltou um L aqui, e alarmes analógicos. São essas 3 tags aí que eu vou trabalhar no meu projeto, tá? Em seguida, pessoal, na minha tela eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um numeric entry, tá? Esse numeric entry aqui vai representar para mim, vou colocar um texto aqui, esse numeric entry aqui, gente, ele vai fazer a representação do nível, né? Do nível do meu tanque, por exemplo. Eu preciso fazer uma entrada de dados, certo? Então vou ter que trabalhar com a numeric entry para fazer a entrada de dados, né? Para eu poder visualizar as informações dos alarmes.
Nesse bloco aí de numeric entry, eu vou linkar com a variável que eu acabei de criar aqui, que é a variável nível, né? Então eu vou escrever e ler nessa variável, né, gente? Porque é essa variável aí que vai estar atrelada ao meu bloco de alarmes, tá? Como eu falei, ela vai ser a minha fonte de dados para os alarmes analógicos. Bom, finalizando, gente, eu vou seguir para a tela de alarme setup, assim como vocês já estão acostumados a trabalhar aí, né? Essa tela de alarme setups aí, ela já carregou, né, as informações do meu projeto anterior. Lembra que no projeto anterior eu criei alguns alarmes, como botão de emergência acionado, sobrecarga no motor, sinal de fim de curso não detectado, enfim. E todos esses três alarmes aqui são alarmes do tipo discreto. Lembra que eu tinha falado para vocês que seria um alarme do tipo digital? Então eu agrupei ele, né, naquela tag local alarmes, ou seja, eu tenho três alarmes atrelados a essa tag alarmes aqui. Então meu alarme de 0 a 2 corresponde ao primeiro bloco. O que eu vou fazer agora? Tá vendo onde tem aqui Address of Alarm Block? Hashtag 2, então eu vou ativar um segundo bloco. Gente, é interessante vocês ativarem, separarem, né, as classes dos alarmes aí por bloco. Então, por exemplo, os blocos, o bloco alarmes aqui, que é o bloco 1, ele vai representar todos os meus alarmes digitais. E o meu bloco 2 aqui vai fazer a representação de todos os meus alarmes analógicos, né? Então vou colocar aqui, gente, vou selecionar aqui a tag de número 3, se eu não me engano, nível local, não, acho que é número 4. Número 4, tá? Alarmes analógicos, ou seja, aquela tag local, alarmes analógicos, é ela que vai estar dentro da minha clock lá, que vai obedecer, né, a lógica que eu vou desenvolver daqui a pouquinho, que vocês vão enxergar, né? Assim como eu tenho uma tag para o bloco 1, eu também tenho que ter uma tag para o bloco 2, tá? E essa tag é interessante que ela seja de conexão local, né? Local memory, aí. Bom, aqui eu vou definir 4 alarmes, né? Então presta atenção numa coisa, gente. Os 3 primeiros alarmes aí, que é do bloco 1, eles vão ser representados pelo 0, 1 e o 2. E os novos alarmes, que são os alarmes analógicos, né? Eles vão partir do endereço 3 até o 6. Então vai ser o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? Então eu vou ter esse espaço aqui para trabalhar. Então vamos lá. A primeira mensagem que eu quero mostrar aqui seria nível, por exemplo, muito baixo do tanque, muito baixo. A segunda mensagem eu vou chamar de nível baixo. A terceira mensagem eu vou colocar de nível alto, né? E a sexta mensagem aqui, que seria a quarta mensagem do bloco 2, né? Vou colocar nível muito alto. Tá? Então são esses aqui os eventos que eu quero trabalhar nos meus alarmes analógicos, né? Que seria nível muito baixo, nível alto e nível muito alto, né? Bom, gente, eu já tenho que lembrar de alguma coisinha aqui, né? Quando eu tenho um nível muito baixo, lembra lá que isso aqui a gente trabalha com bits, né? Só toma cuidado uma coisa, gente. A partir do momento que eu coloquei esses alarmes analógicos num bloco 2, por exemplo, o bit 3 aqui, o alarme de número 3 aqui passa a ser o meu bit, o primeiro bit do segundo bloco. Então vamos lá, deixa eu tentar explicar para vocês aqui de uma forma que não fique muito confuso. Então eu tenho, por exemplo, aqui o bloco 1, certo? E o bloco 2. O bloco 1, gente, eu tenho alarmes no 0, no número 0, né? 1 e 2, certo? Como que eu represento eles? Eu represento eles através de 3 bits. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar o alarme 1, né, eu faço isso aqui. Se eu quiser mostrar o alarme 2, que seria a sobrecarga do motor, eu faço isso aqui. E o terceiro seria isso, né? Então, se eu colocar essa configuração aqui no bloco 1, eu vou mostrar a mensagem botão de emergência acionado, tá? Perdão, gente, aqui é sem alarme, né? Perdão, sem alarme. Sem alarme. E aqui, sobrecarga do motor, ou seja, a mensagem 1 aqui seria sobrecarga do motor. O 2 aqui seria sinal do fim de curso não detectado. E tá, são 3 aí, né? Perdão, coloquei 4. São 3. Sobrecarga. Botão de emergência. Perdão, gente, faltou o botão de emergência aqui, né? Isso que eu tava achando estranho.
Então, botão de emergência, sobrecarga do motor e sinal do fim de curso não detectado. Seria os 1, 0, 0. Opa! Eita! Errei de novo aqui. 000 é sem alarme. 001 é botão de emergência acionado. Eita! Ó, botão de emergência acionado. 010 sobrecarga no motor. E 100 é sinal de fim de curso não detectado. Então, isso daqui, gente, é a configuração em binária para a gente mostrar os alarmes do bloco 0, 1, 2 e 3, 1 e 2, né? Então, eu vou colocar aqui. Aqui é o número 0, né? Aqui seria o número 1. Perdão, aqui não tem número, né? Porque aqui é 0000, ele não tem número. Aqui seria o número 2. Deixa eu colocar aqui 0, 1. E aqui o número 2. Né? Bom, então está representando assim. Sem alarme, então ele não vai mostrar nenhuma mensagem. Então, o número 0 aqui, ele vai representar para nós, né, o botão de emergência acionado. Então, você tem que mandar lá 001, ou seja, o 001 em decimal seria 1, né? Vou colocar aqui o valor em decimal, gente, porque o valor em decimal aqui é 0. O valor em decimal aqui seria 1. 2 elevado a 1 aqui é o 2, né? E aqui 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Então, aqui é o 4, né? Essa informação aqui, eu vou até colocar aqui como... Aqui seria o meu binário e aqui seria o meu decimal, né? Então são essas configurações aqui que eu tenho que fazer para o bloco 1, certo? Eu vou ter as mensagens no 0, 1 e 2. Agora o bloco 2, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui. O bloco 2 aqui, ele vai ter desde a mensagem do número 3 até o número 6. Então eu vou ter aqui 3, 4, 5 e 6, né? Começando aqui o número 0000 aqui seria, vou até colocar mais um bit aqui, porque agora são 4, né? Vou colocar mais um espaço. Aí. O 0000 seria o sem alarme. O número 3 aqui, começando, né? O número 3, que vai ser 0. Deixa eu aumentar aqui para não ficar ruim. Aí. Seria o 001. Aqui seria o 0010. E aqui seria 1, 2. Tá faltando um aqui, né? Então aqui é o 3, o 4, o 5. Tá faltando um aqui, pessoal. Vou colocar aqui como o número 6, o alarme número 6 aqui, que vai ser 1, 0. Então 3, 4, 5 e 6. As informações aqui seriam nível muito baixo. Aqui seria nível baixo. Aqui seria nível alto. E logo em seguida nível muito alto. Né? Bom, 0 é sem alarme, 1 é nível baixo. Aqui seria 1, 0 é 2, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, daria 4. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, então aqui seria 8. Então essa aqui é a configuração, pessoal, para o bloco 2. Tá? Olha só como ficou o bloco 2. Então, o bloco 2 eu vou trabalhar com as mensagens 3, 4, 5 e 6, né? Seguindo essa numeração, essa lógica aqui em binário, certo? Então, isso daqui eu tenho que fazer a configuração lá no meu código, tá? E essas aqui são as mensagens, ok? O bloco 1 eu interliguei na variável, né, alarmes. E o bloco 2 eu interliguei na variável alarmes analógicos. Tá? Então, vocês perceberam aí que cada bloco tem uma tag. Tá? Vou até colocar aqui em cima para ficar mais
fácil de entender. Seria tag. Então, para cada bloco, eu tenho uma tag de controle, né? E eu tenho as minhas mensagens, que no caso aqui é a mensagem 0, 1 e 2, e essas mensagens são acessadas através dessas configurações aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, mostrar a mensagem botão de emergência acionado, eu tenho que pegar alarmes e jogar igual a 1. Se eu quero mostrar, por exemplo, a mensagem sobrecarga no motor, eu tenho que pegar alarmes e jogar igual a 2. Se eu quero mostrar, por exemplo, a mensagem sinal de fim de curso não detectado, eu tenho que jogar alarmes igual a 4. E aqui no bloco 2 respeita a mesma lógica, né? Se eu quiser mostrar a informação nível muito baixo, eu jogo alarmes analógicos igual a 1. Se eu quiser colocar, por exemplo, nível baixo, eu jogo alarmes analógicos igual a 2 e assim por diante, tá, gente? Então essa é a ideia, a lógica, né, que nós vamos construir aí para os dois blocos de alarmes aí, como vocês podem perceber aqui, tá? Então essa é a configuração, aqui com um rascunho que eu coloquei aqui no bloco de notas, né? E vocês podem depois confrontar com as configurações do alarme setup aí, tá? Então, gente, a princípio vocês estão percebendo aí, né, que esses alarmes analógicos, né, eles trabalham basicamente na mesma ideia dos alarmes digitais, assim como vocês estão percebendo, né? A diferença é que eu tenho mais eventos, né? Agora eu tenho na verdade, sem alarme, vamos considerar, tá? Então eu tenho 4 eventos para os alarmes analógicos e 3 eventos para os alarmes digitais, tá? Então, pelo fato de eu ter 4 eventos para os alarmes analógicos, né, seriam 4 frases, então eu tenho que aumentar um bit a mais. Por isso que eu estou trabalhando com 4 bits aqui, né? Vocês estão percebendo que os alarmes analógicos trabalham com 4 bits, né? E os alarmes digitais com 3 bits, tá? E a representação aqui, gente, do binário segue a mesma ideia, né, dos alarmes digitais, tá ok? Bom, fiz a configuração aqui, vou dar um ok, basicamente já está pronto. Agora, aqui no meu alarm table, né, eu preciso ativar o bloco 2, tá vendo aqui, alarme block setting, eu preciso ativar o alarme 2, e aqui no texto eu posso fazer uma jogadinha, né? Então, por exemplo, alarme nível muito baixo, acho que eu vou colocar com a cor, sei lá, um laranja, vai? Não, nível muito baixo eu vou colocar vermelho. O nível baixo eu vou colocar um laranja, uma corzinha laranja na cor do texto. O nível alto eu vou colocar aí um azul, certo? E o nível muito alto, eu vou colocar um verde para falar assim, tá tudo bem, o seu tanque está cheio, né? Então, ok. Bom, basicamente, pessoal, o meu projeto aí está quase pronto. Fiz as configurações das tags, fiz as configurações do alarme setup, né? Deduzi qual mensagem e deduzir, a verdade eu amarrei a mensagem conforme o seu número de alarme específico e amarrei também na configuração em binário. Então basicamente tudo pronto. Agora eu já posso sair programando, né? Programa da macro. Então posso vir lá em Application, Clock Macro, e eu vou manter a minha clock, né? Lembra lá que a minha clock da aula passada está relacionada aqui aos alarmes digitais, então vou manter ela, tá? E vou acrescentar agora os alarmes analógicos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que eu preciso fazer é transferir os dados da minha tag de nível, que é uma tag de rede, para uma tag local, tá? Então eu vou pegar lá nível local e vou receber as informações da tag nível, né, que é a tag de rede. Então, nível local, que é uma memória interna, vai receber as informações da tag nível, que é uma tag de rede. Logo em seguida, gente, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Um nível muito baixo. O que seria um nível muito baixo? Por exemplo, de 0% até, vamos colocar aqui, 15%, eu vou classificar o meu tanque com nível muito baixo. De 16% a 40%, eu vou classificar o meu tanque como nível baixo. Tá? O nível alto eu vou colocar de 70%
Vamos colocar de 65% até 65% até 80%, vai? Por cento. E o nível alto, eu vou chamar aqui 81% até 100%. Né? Então, por exemplo, de 0 a 15, nível muito baixo. Né? De 16 a 40, nível baixo. De 65 a 80, nível alto. E de 81 a 100, nível muito alto. Agora, entre 40, né, 41 e 64, eu não tenho alarme. Ou seja, estado normal, vai. Entre 41% até 64%, né, vai ser sem alarme. Tá? Então, entre 41 e 64, vai ser sem alarme. Ok? Então, aqui vocês podem ver que eu já amarrei tudo. Né? Então, de 0 a 15, nível muito baixo. De 16 a 40, nível baixo. De 41 a 64, sem alarme, ou seja, está no estado normalizado. De 65 a 80, eu estou com nível alto, ou seja, um evento aí está dizendo que o nível do tanque está alto. E de 81 a 100, o nível está muito alto. Tá? Então, basicamente, pessoal, eu posso configurar o range que eu quiser. Aqui, tá? Eu coloquei valores aleatórios aqui para a gente poder programar. Mas vocês podem desenvolver aí o range que vocês acharem melhor, tá? Então vamos lá. Gente, vamos começar com um nível muito baixo, tá? Que é entre 0 a 15%. Então o que eu tenho que fazer? Colocar uma estrutura condicional aqui, pessoal. Então, por exemplo, se, né, nível local for maior e igual a 0, then do. E se o meu nível local for menor e igual a 15, o que eu vou fazer aqui? Opa, deixa eu escorrer aqui. Se nível local for menor ou igual a 15. Onde que eu estou errando aqui? Faltou underline, né? Se nível local for menor ou igual a 15, então eu vou ter que fazer o quê? Bom, nível muito baixo, tem que jogar 1 na tag alarmes analógicos, né? Então tem que pegar alarmes analógicos e jogar igual a 1. Bom, tá? Vou colocar aqui um end if. Pronto. E esse end if é desse primeiro if. Eu preciso colocar mais um end if aqui, que é por esse outro maior. Gente, por que eu precisei fazer um if dentro de um if? Porque eu não consegui encontrar nenhuma forma nessa HM de colocar um operador end. Então, por exemplo, não consegui achar nenhuma forma aqui de falar assim, por exemplo, se nível local for maior ou igual a 0 e nível local for menor ou igual a 15, então não achei nenhum operador end. Mas não é pelo fato de eu não ter nenhum operador end aqui que eu não consiga fazer esse tratamento de dados, né? Que seriam, por exemplo, colocar um valor entre 0 e 15. Eu posso colocar um if dentro de um if. Vai ser a mesma coisa que um end aí. Então, por exemplo, se nível local for maior que 0 e menor que 15, ele vai mostrar 1. Vai jogar 1 nessa tag. O 1 vai mostrar na tela nível muito baixo, né? Agora, gente, seguindo a mesma nomenclatura, ou seja, a mesma regra aí, eu vou trabalhar com nível baixo. Então, vou copiar essa linha aqui. Então, por exemplo, se for maior ou igual a 16, né? Eu tinha colocado aqui maior ou igual a 16 e menor do que 40, menor ou igual a 40, o que vai acontecer? Eu vou jogar alarmes igual a 2, né? Então, vou jogar aqui alarmes igual a 2. Vou colocar um end if aqui e mais um end if aqui. Que é para esse primeiro end if esse end if é deste primeiro if e esse end if é desse segundo if aqui. Tá seguindo a mesma nomenclatura aí, só que agora eu mudei os valores, né? De 16 até 40 aqui. Coloquei 140, tá errado. Então
que jogar alarmes igual a 2, né? O A2 é nível baixo, tá vendo? Então alarmes analógicos igual a 2, que é nível baixo, entre 16 e 40. Agora eu vou para a regra dos 100 alarmes, né? Os 100 alarmes aí. Então como é que fica os 100 alarmes? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Se eles estiverem entre 41 e 64, né? Então se for maior ou igual a 41 e também, né? Um if dentro de um if menor ou igual a 64, o que eu vou fazer? Alarmes analógicos igual a zero. Alarmes analógicos igual a zero, ele vai simplesmente não vai mostrar nada na tela, né, gente? Então vou colocar aqui. Vamos colocar aqui um end if e aqui mais um end if. Pronto, alarmes analógicos igual a zero. Temos mais? Temos o nível alto, né? O nível alto é entre 65 e 80. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Maior ou igual a 65 e menor ou igual a 80. É 80 mesmo? 80. Tá? Caso ele seja alto, eu tenho que jogar a informação 4 na minha tag alarmes analógicos. Né? Então, alarmes analógicos igual a 4. 4, vou colocar aqui um end if e mais um end. Pronto. Agora falta a minha última mensagem, que é um nível alto, que é entre 81 e 100%, né? Então, sinceramente, gente, posso colocar aqui maior ou igual a 81, já é o suficiente. Mas vamos deixar o menos 100, porque menor ou igual a 100, para manter o padrão, né? Menor ou igual a 100. Tem que jogar alarmes igual a 8, né? Lembra lá, gente? Ó, alarmes igual muito alto, tem que jogar 8 nessa tag, tá? Jogar aqui a informação 8. Vamos colocar um end if e aqui um end if também, tá? Basicamente, gente, é isso aqui, tá? A minha macro vai ficar desse aqui. Vocês perceberam que é um modelinho meio que padronizado, né? Depois vocês podem aí tá programando, customizando do jeito que vocês acharem melhor. Mas esse modelinho aqui é meio que padronizado. Vou compilar a minha aplicação. Vamos testar? Achei um erro aqui, ó. Tem algum errinho aqui. Tá falando que a linha 70 do macro tá com um errinho. Vamos ver o que está acontecendo? Linha de número 70. É aqui, ó. Maior ou igual a 81. Será que tá faltando algum end if aqui? Ah, gente, tá faltando um end if aqui, né? Aí. Vamos compilar. Vamos lá. Offline Simulation. Bom, começa com nível 0, né? Então, por exemplo, entre 0... Vamos lá. Entre 0 e 15 é nível muito baixo. Vocês estão percebendo que tá aparecendo aqui para mim nível muito baixo, né? Então vamos lá, vamos colocar o nível baixo agora, que é entre 16 e 40. Então vamos colocar aqui 20. 20 tem que dar um nível baixo, né? A frase tem que mudar para nível baixo. Olha só, já mudou para nível baixo. Agora eu vou colocar informação para nível alto. Então, na verdade, vou colocar 100 alarmes, que é entre 41 e 64. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 50% do tanque. 50% do tanque tem que sumir o alarme, tá? Olha lá, sumiu. Agora, entre 65 e 80, tem que aparecer nível alto. Então, vamos colocar lá os 70%, tem que aparecer aqui para mim nível alto. Apareceu certinho. E entre 81 e 100, então vou colocar 90%, né? Tem que aparecer para mim aqui nível muito alto. Né? Olha lá, já apareceu nível muito alto. E, obviamente, né, eu tenho os meus alarmes aí, que são os alarmes digitais. Então, por exemplo, se eu jogar a informação 1 aqui, tem que aparecer o botão de emergência acionado, né? Olha lá, o botão de emergência acionado e o nível muito alto. Ou seja, eu já tenho aí tanto o alarme digital quanto o alarme analógico, né, operando na mesma macro, operando na mesma tela, ou seja, operando em sincronia aí, tá ok? Bom, gente, funcionou muito bem, tudo ok. Agora, pessoal, para dar uma diversificada aí no projeto, vou criar mais uma telinha aqui, vou chamar de Screen 2 mesmo, não tem problema. Vou colocar aqui um botãozinho GoTo, né, um Object Push Button,
Vou colocar aqui um Go to Screen aqui nessa tela, para ir para a tela 2, né? Vou abrir aqui a screen de número 2. O texto aqui eu vou colocar tela 2. Tá? E aqui na minha tela 2 eu vou colocar um botãozinho para voltar para a tela 1. Tá? Tela 1. Aí. E na tela 2, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui eu tenho aqui agora, lembra que na aula passada eu mostrei para vocês, eu tenho vários modelos de alarme. Eu tenho, por exemplo, o bloco de alarmes ativos, né, que é o primeiro que eu coloquei. Eu tenho a frequência de alarmes e eu tenho o histórico de alarmes. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os meus objetos aqui. Tá? Então, por exemplo, eu venho aqui em Alarme Display, ó, eu vou colocar aqui a frequência de alarmes, tá? Ó, vou colocar aqui um bloquinho para frequência de alarmes. Acho que vou deixar os dois juntos, viu? Duplo clique, o que vai aparecer? Alarmes de bloco 1, alarmes de bloco 2. E o texto, gente, eu vou deixar com aquelas cores que eu tinha deixado na aula passada, né? Então, se eu não me engano aqui, eu coloquei vermelho. Não. Errei aqui. A cor aqui eu deixei vermelho, sobrecarga no motor eu deixei vermelho, sinal do fim de curso eu tinha deixado azul, né? Nível muito baixo eu deixei vermelho, nível baixo eu tinha deixado laranja, nível alto eu tinha deixado azul e nível muito alto eu tinha deixado verde, né? Então, gente, a frequência de alarmes nada mais é do que um bloquinho, né? Que ele mostra quantas vezes aquele alarme se repetiu, ou seja, quantas vezes aquele evento relacionado àquele alarme ocorreu no processo, né? Bom, como eu tenho dois blocos de alarmes, eu preciso selecionar os dois blocos aqui. E eu quero colocar aqui também, e Object, eu quero colocar aqui em Alarme Display, eu quero colocar, a gente tem um Active Alarm List, a gente já colocou, né, que são os alarmes ativos. Agora eu quero colocar um histórico, ou seja, histórico de todos os alarmes. Seria a mesma ideia, tem que selecionar o bloco 1, bloco 2. Seria interessante eu colocar a data e hora, né, para saber quando que o meu alarme foi ativo, né. Vou clicar em Format aqui para colocar dia, mês, ano, né. Formatação. Preciso selecionar os meus dois blocos de alarmes. E nas cores do texto eu vou deixar com o mesmo padrão. Então vou deixar aqui o botão de emergência com vermelho, sobrecarga do motor com vermelho, sinal de fim de curso com azul, nível muito baixo eu vou deixar com vermelho, nível baixo, né, vou colocar aqui o laranja, nível alto eu vou deixar o azul e nível muito alto eu vou deixar o verde. Pronto. Então aqui eu tenho a frequência e aqui eu tenho o histórico. Vou salvar essas informações, vou compilar, né? Então já tenho os três objetos aí, como vocês podem perceber, né, pessoal? Eu tenho os três objetos que eu acabei de configurar. Opa, coloquei o Online Simulation, né? Tá errado aqui. Vamos os Offline Simulation. Então eu tenho aqui, por exemplo, né, os alarmes ativos, e aqui na tela 2 eu tenho a frequência de alarmes, né? Como vocês podem perceber aqui, gente, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a frequência. Então, por exemplo, o sobrecarga no motor foi executado uma vez, e aqui eu tenho o histórico de alarmes, né? Então vamos lá, eu vou gerar aqui um nível muito, vamos colocar aqui 20, né, que seria um nível baixo do tanque, tá? Vou colocar um nível baixo. E vou jogar a mensagem 1 aqui, que seria, acho que o botão de emergência, né? Que seria um botão de emergência acionado. Olha lá. Vamos ver aqui na tela 2, pessoal. Como vocês podem perceber aqui, olha, no meu histórico, ó, já apareceu o nível baixo, nível muito baixo, botão de emergência, ou seja, aqui é a parte de alarmes históricos. Aqui na tela inicial são os alarmes ativos, aqui são os alarmes históricos. Presta atenção que os alarmes ativos, né, são os alarmes que estão, vamos dizer assim, em operação no momento, ou seja, aquele evento que acabou de acontecer, né, ou está ocorrendo. E os alarmes históricos é uma tabelinha que armazena todos os alarmes, ou seja, quantas vezes ele apareceu, ou seja, todo o evento
que ocorrer e gerar um alarme, ele vai ser salvo nesse bloquinho aqui de alarmes históricos. Tá? Os alarmes ativos não, os alarmes ativos só vai mostrar o que está ativo realmente. E a frequência de alarme, né? Ela é uma frequência que vai mostrar para você a quantidade de vezes que esse alarme ocorreu aí na tela, né? Então, por exemplo, se eu jogar aqui, vamos jogar aqui 0, né? 0, ou seja, para assumir aqui o botão de emergência. Deixa eu ver aqui, acho que 0 eu não coloquei lá, pessoal. Eu preciso colocar a informação 0 lá, tá? Na minha macro, senão ele não some o botão de emergência. Bom, o alarme 2 aqui seria sobrecarga no motor, e vou voltar aqui para o botão de emergência. Vamos aqui na tela 2, olha só. Botão de emergência acionado, ou seja, ocorreu 2 vezes o alarme de botão de emergência e 1 vez o alarme sobrecarga no motor. E aqui nos meus dados históricos, gente, ó, mostra tudo que ocorreu. Ó. Primeiro apareceu nível muito baixo, depois foi para nível baixo, depois ocorreu o alarme do botão de emergência, depois a sobrecarga e o botão de emergência novamente, tá? Então aqui vocês podem perceber que eu tenho meus alarmes históricos e aqui eu tenho meus alarmes por frequência, ou seja, quantas vezes ocorreu. E aqui eu tenho na minha tela os alarmes ativos do momento, tá? Bom, gente, basicamente é isso, tá? A parte aí de alarmes nessa EHM da VEG, né? Desse modelo PWS, que é um modelo da Hightech, é isso. É assim que você trabalha. O alarme analógico, pessoal, eu quis trabalhar aqui com nível, mas você pode customizar ele para qualquer variável, né, de processo, pode ser temperatura, pressão, enfim, você que define aí, tá? Gente, em relação à tarefa avaliativa desta semana, o que eu vou pedir para vocês? Bom, assim como vocês pegaram o projeto da aula passada e implementaram, né, um alarme digital, vocês podem pegar o mesmo projeto da aula passada e acrescentar os alarmes analógicos, né? Teve alguns alunos que perguntaram para mim, professor, com qual processo eu construo? Porque aqui vocês viram que eu não construí um processo, eu apenas demonstrei o recurso da EHM. Gente, vocês podem pegar um exemplo de um processo que vocês desenvolveram para um tanque, pode pegar um exemplo, por exemplo, da prova que vocês desenvolveram lá com a esteira, né? Ou seja, pode pegar qualquer processo que vocês trabalharam aí durante o semestre, né? E implementar o recurso dos alarmes. O que vai importar para mim na correção dessa semana? O alarme, entendeu? Se você fez o alarme para um processo de tanque, um processo com esteira, não me importa, entendeu? Para correção. O que me importa nessa correção são os alarmes. Mas eu quero que vocês implementem esse recurso num processo para ficar bonito também, né? O projeto, né, pessoal? Então vale a pena pegar um projetinho da aula passada ou da aula retrasada e implementar este novo recurso aí, tá? O processo fica livre aí para vocês escolherem o que vocês acharem melhor, tá? Desde que vocês trabalhem com os alarmes analógicos, né? Gente, em relação às frases e os eventos, né? E em relação às estruturas condicionais lá da macro, ou seja, meu alarme analógico tem que ser de tanto a tanto, ou seja, quais são os ranges? Pessoal, vocês vão definir, tá bom? Se for temperatura, você pode criar uma informação de temperatura. Se você não quiser temperatura, pode colocar pressão. Se quiser, pode colocar nível. Enfim, vocês vão trabalhar. O que eu estou interessado é justamente a construção, né, e a programação dos alarmes na EHM. Se você desenvolver o alarme para trabalhar com nível ou com temperatura, não me importa, entendeu? O que me importa é o desenvolvimento do alarme. E nesse projeto, gente, eu vou pedir para vocês inserirem, né, além dos alarmes ativos, eu quero que vocês coloquem a telinha de alarmes históricos e a telinha aí de a frequência de alarmes, que eu acho interessante ter no projeto aí da IHM também, tá? Certo, gente? Então, para essa semana, entregar um projetinho com alarmes analógicos, tá? Obrigatório alarmes analógicos. Se quiser misturar os alarmes digitais, podem, tá? Mas, além de misturar com os alarmes analógicos, vocês precisam pegar um processinho, né, de uma aula que vocês já fizeram e implementar em cima dele, tá? Basicamente é isso. Terminou, compacta os arquivos aí com o WinRAR da vida, o WinZip, e posta lá para mim no portal para correção,
tá bom? Bom, gente, vou ficar por aqui. O nosso assunto a respeito de alarmes se encerrou, tá? A partir de semana que vem, nós vamos iniciar, né, começar a estudar outro recurso aí da IHM. Então, a parte de alarmes finalizou, tá? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, ok? Um forte abraço.